Que cor? Eu quero um gol azul. Você quer essa cor? Ah, não. Eu também quero um gol azul. Eu adoro vermelho. Vermelho é minha cor. O plantão do Jornal da Rede informou. Não estou dizendo que o senhor não é o Messias, mas isso não quer dizer que às vezes não é. Diga. Nós vamos para a casa do coletor de impostos. Ele é o inimigo. É? Como acha que ele ganha dinheiro? Ele rouba de homens pobres como eu. Se um homem é seu inimigo, demonstre amor. Você é um homem forte, Pedro. É forte o bastante para amar? No próximo capítulo. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus conquista cada vez mais seguidores com suas palavras de amor e fé. Se sua fome e sede são de justiça, serão saciados. Ele escolhe 12 apóstolos para ajudá-lo a levar a mensagem de Deus a todas as pessoas. Eu lhes dou a autoridade sobre os espíritos impuros. Curem os doentes. Expulsem os demônios. Nada levem com vocês. Só precisam das pessoas. Sua missão começa nesse mundo e será cumprida no próximo. E durante uma tempestade no mar, seus apóstolos têm mais uma prova de que estão diante do Messias. É Jesus! Ele está andando sobre a água! Amanhã, penúltimo capítulo de Jesus. Jesus. Oferecimento Tramontina. Feliz Natal e um feliz ano 2001. A gente se vê por aqui. Lembra como era difícil e caro ter um celular? Pois estamos aqui no Pantanal com o Luiz para mostrar que o Brasil agora é outro. Com o avanço das nossas telecomunicações, as operadoras têm compromissos com todos nós. E já são mais de 22 milhões de celulares em todo o país, com tarifas mais baixas e diferenciadas para a gente escolher. Isto é seu direito. Alô? Luiz, o que foi? Atrás. Jacaré! Anatel, ordem e progresso nas telecomunicações. Jornal da Globo. Oferecimento Nordeste Linhas Aéreas. A verdadeira viagem da descoberta começa aqui. Jornal da Globo, com Ana Paula Padrão. Boa noite. Os sonegadores que se cuidem. A Câmara dos Deputados aprovou medidas que tornam mais fácil a quebra do sigilo bancário. O pedido ainda tem que ser feito a um juiz, mas ele vai ter um prazo menor para tomar a decisão. Depois desse prazo, a Receita Federal pode agir. A Câmara aprovou também alterações no Código Tributário que dificultam a elisão fiscal, aquelas artimanhas jurídicas usadas pelas empresas para pagar menos imposto. Vamos a Brasília com Délis Ortiz. Parece que o governo ganhou todas, conseguiu aprovar o que queria, né, Délis? As resistências foram quebradas. O governo conseguiu convencer a maioria de que precisa desses instrumentos para arrecadar mais, sem ter que aumentar impostos. O projeto de mudança no Código Tributário teve origem durante a CPI dos bancos. As brechas na lei reduziam pela metade a arrecadação de impostos. Agora, a proposta pegou carona na campanha pelo mínimo e passou. Sessão de discursos contrários, mas de muita negociação. Primeiro, o projeto de mudanças no Código Tributário. A Receita Federal queria muito, não aprovou tudo, mas levou o principal. Foi feito um acordo e os deputados aprovaram a norma de elisão fiscal. É o fim do planejamento tributário. A Receita fica autorizada a anular atos ou negócios jurídicos feitos para que o imposto não seja devido. Isso diminui as brechas da lei
e aumenta os poderes do leão. Com esse instrumento, certamente a Receita vai ter mais arrecadação. A quebra do sigilo bancário tinha 2 textos. Um que veio do Senado, dava poderes para a Receita investigar e cobrar imposto automaticamente. Outro, do relator da Câmara, permitia o procedimento da Receita, mas com autorização da Justiça. Nenhum dos 2 seria aprovado. Houve acordo e o texto ficou assim. A Receita pede a quebra do sigilo bancário à Justiça. O juiz tem 72 horas para responder. Do contrário, o presidente do tribunal tem que responder. E se em mais 72 horas não houver decisão, o sigilo estará quebrado automaticamente. As empresas que são formais, que pagam seus compromissos em dia, que são as empresas corretas do setor produtivo, não têm que temer. Foi mesmo o dia do leão. Mas eu falei agora há pouco com o secretário da Receita, Everardo Maciel, que me disse que ainda não está satisfeito. O que ele quer mesmo é que a Receita tenha acesso às informações das contas bancárias sem ter que pedir autorização a um juiz. Veja a entrevista. Muito simples. Uma informação protegida por sigilo bancário, uma conta bancária, é uma conta bancária à qual tem acesso, por exemplo, os funcionários do banco, o gerente, o presidente do banco, os funcionários do Banco Central, os diretores do Banco Central, o presidente do Banco Central. Portanto, nós não podemos falar em sigilo absoluto. Por que não um funcionário fiscal não poderia ter acesso a essa informação, conferindo o mesmo caráter de sigilo que esses outros servidores, esses outros trabalhadores conferem? Apenas uma razão poderia explicar, que era agora simplesmente proteger essa pessoa ou essa informação contra a possibilidade de autuação. Bom, existem outros motivos, secretário. Hoje, claro que não há por que temer o uso político por parte do Executivo desses dados de sigilo bancário, protegidos hoje pelo sigilo bancário. Mas a lei é para sempre e os governos mudam. O senhor não teme no futuro um uso político disso? Não, vejamos. O Banco Central integra a União, integra o Poder Executivo Federal. Quer dizer, é uma instituição de mesma natureza que a Secretaria da Receita Federal. Se alguém pudesse falar em uso político, falaria uso político por parte de qualquer servidor público, por parte de qualquer agente político. Quer dizer, o que nós estamos querendo dizer é o seguinte: já parte do Estado brasileiro, parte dos órgãos que integram a União, já tem acesso a essas informações. Então não se pode falar em uso político. E quando houver um abuso, em virtude, por exemplo, de um uso político dessas informações, nós devemos ter na lei as regras que devemos punir a pessoa que fizer uso disso. Por exemplo, violação de dados protegidos por sigilo fiscal ou bancário é crime. Mas quem o senhor quer atingir especificamente? Quem tem que ter medo da quebra de sigilo bancário? Qual o limite disso? Quem deve ter medo é o sonegador. É aquele que está sonegando dinheiro. É aquele que está deixando de fazer com que o Estado possa cumprir suas obrigações perante a sociedade. É aquele que está tirando proveito dessa situação e tirar uma vantagem na competição com os seus concorrentes. Esses, sim, sonegadores devem ter medo. É em virtude dos sonegadores que nós temos hoje uma carga tributária que poderia ser menor se nós pudéssemos incluir nessa base contributiva os que não estão pagando impostos. Isso pode acontecer no futuro? Sem dúvida. Defendo a tese de que, no momento em que nós avançarmos nessa linha, pela redução da evasão fiscal e da elisão fiscal, eu estou absolutamente seguro e defendo a tese de que deva-se proceder à redução da carga tributária daqueles que hoje pagam. Uma última pergunta. A CPMF corre o risco de aumentar mais uma vez de 0,30% para 0,38% para financiar o combate à pobreza. Esse imposto é permanente. Ele não vai acabar nunca, não é, secretário? Olha, o que eu posso dizer a você, eu não diria se será permanente ou não, mas a história dos impostos, a começar pelo imposto de renda, todos os impostos foram originalmente provisórios, depois se converteram em permanentes, a começar pelo imposto de renda na Inglaterra, quando foi instituído. A CPMF é permanente, mas a carga tributária pode baixar um pouquinho, contrariando a Receita Federal. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a correção na tabela do imposto de renda. Quer aumentar o limite de isenção de R$ 10.800 em vigor há 5 anos para R$ 13.867,80. O projeto vai agora para a Câmara, onde muita gente considera elevada a carga tributária do brasileiro. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, ela chega a 31,67% em média.
De cada R$3, um vai para o governo em forma de impostos. Começou como uma troca de insinuações. Depois, passou para a divulgação de dossiês sobre supostos crimes de corrupção. Aí virou troca de insultos no plenário e depois disso não houve mais trégua. Hoje aconteceu de novo. Jader Barbalho se defendia de acusações de envolvimento em irregularidades na Sudã, a Superintendência da Amazônia. Ele disse que Antônio Carlos Magalhães deveria se chamar Galerani, numa referência a um de seus ex-assessores acusado de tráfico de influência. E levou o troco. Se eu sou um homem público de 30 milhões de reais, o meu contendor é um homem público de mais de 60 milhões de reais. Seguramente o presidente do Senado Federal deverá estar preocupado que sua obra de moralidade à frente da mesa do Senado não esteja à altura de merecer continuidade. Repilo e devolvo todas as adjetivações e agressões. Aliás, senhor presidente, só não aceito na vida de agressão é um dia ser chamado Antônio Carlos Galerani. Muito obrigado. Tem a palavra, Vossa Excelência. Não tenho coisa alguma com conta fantasma. É ele sim que tem um laranjal que eu vou apontar e os senhores vão ver que ele tem mais de 25 pessoas que recebem por ele dinheiro e passam para ele. Ele é realmente, posso dizer agora, desonesto. E ponho o meu mandato com o dele se eu não provar que ele é desonesto nos casos da Sudã. Não tem um ponto de acusação de minha vida. Procurem todos os senhores. Vejam em qualquer lugar. Acusação política pode haver. Mas ladruagem, isso é de Jader Barbalho. Ele não é Galerani, não. Ele é Jader Barbalho mesmo. Ele não precisa mudar de nome. O seu nome já é uma mancha na política brasileira. É o tipo de situação em que a gente costuma dizer apenas sem comentários. Franklin Martins, o que é isso, Franklin? Que destempero é esse? Essa baixaria já passou de qualquer limite, Ana Paula. Ladrão pra cá, ladrão pra lá, mentiroso, fujão, acusações pesadíssimas de parte a parte. Esse foi o nível do debate no Senado hoje, como vocês viram. O plenário assistiu estupefato ao bate-boca, torcendo para os dois caciques, pelo menos, não chegarem às vias de fato. E faltou pouco. O arranca-rabo foi um péssimo negócio para Jader Barbalho. Carimbou a ideia de que se ele chegar à presidência da casa, o Senado não terá um minuto de sossego. Ou seja, a brigalhada se estenderia por mais uns 2 anos. Com plataforma eleitoral é um desastre. O Senado quer paz, quer sair do meio desse fogo cruzado. Bom, mas se Jader não ficou bem, para a ACM também não foi bom, não, né? Nem um pouco, Ana Paula. A ACM está tão obcecado com a ideia de que tem de afundar o barco de Jader que está indo a pique junto. Vamos ver agora que providências o Senado vai tomar. É bom lembrar que a ACM e Jader são reincidentes nesse tipo de comportamento. Há 8 meses, receberam uma advertência formal do Senado. E agora? O que se vai fazer com eles? Adverti-los novamente? Partir para uma punição mais severa, com uma suspensão de mandato? Ou lavar as mãos e entregar o caso a Deus? Ninguém sabe, mas alguma coisa tem de ser feita e rapidamente. Deixar os fios desencapados pode, mais cedo ou mais tarde, provocar novos curtos-circuitos. Ana Paula. E você vai ver a seguir, você pagaria 3,5 milhões de dólares por uma empresa que vale 370 mil? Pois é, teve empresa do governo que fez o negócio. E uma novidade na ciência, ovos de galinha para combater o câncer. De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Eu quero apenas carinho. Um sol brilhando pra mim, de hoje em diante vou modificar. O Wellington Miranda e Musical Melodia, cantando todos os ritmos em um novo show. Contatos pelo fone 9962-9156. Precisa chorar. A Skin Cariol está cada vez mais clara, cada vez mais leve, cada vez mais gostosa. Esse sabor eu não troco por nada.
nosso jeito de fazer cerveja, cada vez melhor. Skin Cariol, o jeito certo de fazer cerveja. Este é o melhor anúncio da publicidade brasileira. As normas padrão estão valendo. A partir de 1º de fevereiro, os veículos de comunicação estarão autorizados a dar os descontos padrão às agências certificadas. Anunciantes, veículos e agências optaram por ética e transparência na atividade publicitária. Se a sua agência ainda não está certificada, faça o seu pedido via fax ou via internet. Sempre, se não tem respeito, não tem negócio. A aventura continua. Uga Uga Internacional é som livre. Jesus, amanhã, penúltimo capítulo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá. Com suas mensagens de amor e fé, Jesus está conquistando multidões. Riqueza não compra a vida. Não compra um bom coração. Mas os romanos ficam sabendo de sua força junto ao povo e começam a tramar sua morte. Ele deve ser impedido. Morto. Amanhã, depois de Linha Direta, penúltimo capítulo de Jesus. O Tribunal de Contas da União está investigando um negócio de mais de 5 milhões de dólares feito pelo Banco do Brasil em 92, a compra de um programa de computador que ainda estava em fase de testes. A informação foi dada na coluna de Ricardo Boechat no jornal O Globo. A pedido da Comissão de Finanças da Câmara, o TCU fez 2 fiscalizações no Banco do Brasil e apurou o seguinte: em 92, para evitar concorrência pública, o banco comprou 49% das ações da UPSI Informática S.A. Pagou 3.458.000 dólares. Não ficou com o controle da empresa, que só tinha como patrimônio um programa de computador, ainda inacabado, para gerenciamento de cartões de crédito. O programa havia sido comprado nos Estados Unidos por 370 mil dólares. Depois, sem licitação, contratou a mesma empresa para dar manutenção desnecessária ao programa, que ainda não tinha condições de ser implantado. O banco acabou pagando um total de 5.559.000 dólares. O relator do processo, o ministro Ademar Guise, confirmou essas conclusões e pediu hoje que o TCU faça uma tomada de contas especial. Mas antes da decisão do tribunal, o Ministério Público pediu para examinar o caso. Nessa última fase, o TCU apura quem foram os responsáveis pela operação, qual o prejuízo que eles deram ao país e ao Banco do Brasil e dá a eles direito de defesa. Depois decide se encaminha a cobrança judicial à Advocacia Geral da União e o processo crime ao Procurador-Geral da República. A foto pode, o nome não. Um colegiado formado pelos 21 juízes mais antigos do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo decidiu revogar a homenagem que faria a Nicolau dos Santos Neto. Até a decisão de hoje, o prédio que vai abrigar o Fórum Trabalhista, o mesmo que foi usado para desvio de dinheiro público, levaria o nome do juiz foragido. Por 14 votos a 7, os juízes decidiram que ele não é digno da homenagem. Mas